Olá, nesse Setembro Amarelo, né, que é o mês de combate ao suicídio ou o mês de valorização da vida, eu prefiro esse termo que o CVV utiliza. CVV é o Centro de Valorização da Vida. Eu fui voluntária por mais de um ano, então acho que é um tema muito relevante, principalmente eu sou psicóloga, atendo, trabalhei no CVV como voluntária. Então fica aqui o convite para reflexão, eu vou trazer uma reflexão com um exemplo de uma paciente que eu atendi há alguns anos atrás e falando um pouco sobre da crise que todos nós podemos enfrentar em algum momento ou ter algum familiar que enfrenta essa crise de pulsão de morte muito intensa ao renascimento. Então, falar sobre suicídio não é aumentar o risco, né, gente? É falar para a gente conseguir compreender, encontrar mais sentido para a própria vida. Então, falar pode salvar vidas. A reflexão nos torna mais conscientes e nos torna mais presentes em relação à vida. Então, quero contar essa história. E aí, essa paciente chegou ao consultório dizendo que não queria mais viver, que não via mais sentido, não era uma tristeza passageira, era algo muito mais profundo, como se um peso maior estivesse puxando ela para baixo, puxando ela, sugando a esperança. Então são falas importantes, né, gente? Precisa ser ouvida, escutada, preferencialmente escutada num ambiente profissional, de acompanhamento psicológico profissional, porque são falas muito profundas e elas precisam ser simbolizadas, precisam ser analisadas. Então essa minha paciente trazia também falas como não vejo saída, quero acabar com tudo, não tem mais sentido. Então, olha só, ela foi literalizando aspectos da vida, perdendo a capacidade de simbolizar os significados da própria vida. Então, o corpo estava manifestando essa exaustão, esse cansaço, pensamento acelerado, mente acelerada, um coração, né, aquele sentimento de angústia, coração pesado, o vazio existencial muito presente. E são falas, geralmente, que estão ligadas ali, está construindo, né? São as raízes das ideações suicidas, né? Ideações suicidas não é incomum, tá, gente? Todos nós faz parte de um arquétipo da humanidade, essa pulsão de morte, né? Inclusive tem o Thanatos, que é representado, né, pela pulsão de morte na mitologia. Então essa pulsão de morte muitas vezes a gente acredita, né, que é o caminho, né, a nossa visão egóica, e a gente acaba entrando, né, sendo conduzido nessa espiral negativa, essa pulsão que puxa para baixo mesmo, né? E aí a vida se torna insustentável. A gente literaliza a vida no sentido de que preciso acabar com essa angústia. E a gente culpa a própria vida pela angústia. Então, na psicologia analítica, esse impulso é visto como um chamado que está ali, né, uma manifestação arquetípica. Então, o Thanatos, que é a representação na mitologia, por exemplo, uma das representações da pulsão de morte, no fundo, na psicologia analítica, a gente entende como um grito para a transformação, um grito que algo precisa realmente morrer na própria vida da pessoa, mas não a vida em si. O que precisa ser transformado? O que precisa ser ressignificado na vida? O que precisa morrer em mim, simbolicamente? Então, a gente foi conduzindo o processo e a paciente ela foi entendendo que, na verdade, não é o fim da vida que vai resolver, mas o fim que ela tinha que dar para alguns aspectos da própria vida, ou a interpretação que ela trazia para a própria vida. Então, na terapia, a gente foi trabalhando essas pulsões e deixando morrer padrões que aprisionavam ela, então que pode aprisionar todos nós, né? Essas máscaras sociais, essas exigências sociais, a performance, né, do perfeccionismo, da beleza, a exigência profissional, a exigência dos relacionamentos, a ideologia da competência, né, como diz a própria Marilena Chauí. Então são toda essa claustrofobia social que a gente acaba, nós como sociedade criamos, isso vai impactando o nosso psiquismo. E aí isso vai trazendo conectando com essa pulsão de morte, esse Thanatos, e a gente tem que ir encontrar o Eros também dentro de nós, que também é uma imagem arquetípica da pulsão de vida. Então, ao mesmo tempo que temos
né, internamente esses pantanais da alma e da pulsão de morte, nós também temos a pulsão de vida, a força para a vida. E aí eu vou trazer algumas ações, né, que foram essenciais aí nesse processo, que contribuem muito nesse trabalho, né, de resgatar o sentido da vida. Então, primeiro, essa escuta e essa experiência psicoterápica, numa psicoterapia profunda, de compreensão, de entendimento, de estar presente, de uma escuta empática, acolhedora, trabalhar pequenas âncoras ali, mudanças de comportamento, mudanças de atitude, ações, né, que eu fui propondo e que para cada paciente é diferente, não tem uma receita, uma fórmula mágica, tudo vai depender muito da disposição do paciente para aquele momento, como a gente mergulhar com ferramentas para encontrar as raízes dessa dor, as histórias de rejeição que cada um vive de forma diferente, situações de abandono, de negligência emocional, por exemplo, na infância. Tudo isso tem que ser relembrado, repensado, revisto, revivido para ser ressignificado também. A presença que também, através do silêncio, a gente encontra nesses momentos de profundidade da alma, a gente encontra a luz, a gente encontra o renascimento. E aos poucos, né, nesse processo, junto, eu, a minha paciente, fomos redescobrindo o que precisava realmente morrer, né, simbolicamente dentro dela e não de forma literal. O que ela precisava matar, as dores, né? O que ela precisava matar dentro dela, simbolicamente, para renascer algo novo. A gente sabe que na natureza sempre é assim, né, gente? Algo morre para outra coisa viver. Então a natureza é cíclica. A natureza é morte e renascimento o tempo inteiro. Então, nesse processo simbólico de morte e renascimento, a gente vai caminhando e também aprendendo com os nossos momentos de crise, de depressão, no sentido que todos nós sentimos um momento de estar caindo para dentro, né, que é a depressão, ir para dentro, e precisamos desses momentos para também a gente se fortalecer e voltar, né, das profundezas da alma, da caverna interior, voltar com mais força. Então, é o que eu recomendo, se você ou você conhece alguém próximo que está atravessando esse momento de sofrimento, ou um momento de escuridão, um momento de se sentir num vazio existencial, procure ajuda, não espere a crise se agravar para você ter um profissional, psicólogo credenciado, que você confia, mesmo que você faça uma psicoterapia breve de 10 sessões ou 12 sessões, que você mantenha um vínculo com um profissional que você possa recorrer em algum momento, um momento de transição, um momento de crise, um momento de dúvida, né? Você tem um profissional de confiança, competente, para te acompanhar nesse processo. E também fica aqui a indicação do CVV, que é 188, você pode ligar em qualquer lugar do Brasil, de qualquer telefone, é um atendimento 24 horas de apoio emocional. E eu também indico o site Psimite, que são apenas psicólogos credenciados, habilitados, que atendem a um preço social. Então, são sessões a partir de R$ 30. Você pode encontrar uma pessoa que você cria um vínculo, que você sinta a presença da pessoa, que você sinta... Eu falo que a psicoterapia é uma relação, principalmente uma relação diferente de qualquer outra relação que você vai criar na sua vida. É uma relação profissional, mas com muita força, muita presença, muita conexão. Então tem que ter muita empatia. Então é isso. Até um próximo vídeo. Espero que contribua nas reflexões nesse Setembro Amarelo.